Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais um aulão de revisão de naturais, física e química com os professores Diego Nonato, Adalberto Fonseca, Marina Damasceno e Werley Lima. Tá bom? Ao longo da aula, eles vão se apresentar para vocês. O tema do nosso aulão vai ser pilhas e baterias, funcionamento físico e químico. Aproveitem, alunos queridos, tirem todas as dúvidas de vocês e vamos dar início. É com vocês, professores. Boa tarde, gente. Aqui quem fala é o professor Werley, tá? De Química. E a gente vai dar início para mais uma aula, para mais um aulão, né? Sei que vocês estão nervosos, mas vamos lá, a gente está aqui para ajudar vocês. Olha só. Olhem essa imagem que está aí na frente de vocês. Todos esses dispositivos são objetos que a gente já viu no nosso dia a dia, não é? São familiares para a gente, de alguma forma. E aí, alguém está pedindo para desligar os microfones? Tá ótimo. Tá. Continuando então, gente. O que todos esses aparelhos, esses objetos têm em comum? Todos eles fazem uso de pilhas e baterias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? A gente sabe que o teu Enem ele é interdisciplinar. E ele adora trabalhar com o meio ambiente. Saber se tu sabes usar o teu conhecimento para fazer intervenções. Se tu é capaz de resolver situações e problemas. Então é isso que a gente vai relacionar hoje aqui. E aí eu quero mostrar uma curiosidade para vocês, bem interessante, que é o seguinte. Você pode passar aí, Mariana, por favor? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, ele publicou uma resolução lá no ano de 1999, uma delas, na verdade, né, aonde ele mostrava, disciplinava, como se fosse uma orientação, de como as pilhas e baterias deveriam receber o devido descarte. Essa aqui foi apenas uma das resoluções que eu peguei, tá? Elas foram editadas várias vezes, mas todas as vezes com o mesmo princípio, que era qual? Disciplinar as pessoas sobre como elas deveriam fazer o descarte correto dessas pilhas e baterias. Mas por que isso é importante para a gente? É simples. Porque as pilhas e baterias, a maioria delas, elas possuem na sua composição 3 elementos, na verdade alguns, né, são vários elementos, mas existem 3 elementos importantes que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte, que é o chumbo, o cádmio e o mercúrio, que são metais de transição pesados, tá? E tóxicos. E eles podem apresentar problemas se eles forem lançados simplesmente no meio ambiente. Assim, sabe? Se a gente for jogar no lixo comum, eles podem apresentar problemas tanto para o meio ambiente quanto para a gente, para a nossa saúde. Então, devido a isso, houve uma necessidade de publicar essa resolução para orientar as pessoas sobre como elas deveriam fazer esse descarte. Você pode passar? E aí, existem alguns prejuízos ao meio ambiente. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês, porque o Enem, ele, com certeza, se ele falar de pilhas e baterias, ele vai querer contextualizar isso para ti, certo? E aí, olha só, em relação aos prejuízos, a gente pode ter o quê? A contaminação do solo, a contaminação dos lençóis freáticos, que consequentemente pode trazer o quê? Riscos à saúde. Leve em consideração lá a tua cadeia alimentar. Você joga isso no solo, vai para o lençol freático, para os rios, alguns peixes consomem isso, a gente vai lá, come o peixe, e em seguida a gente pode ter problemas. E que tipo de problemas? São diversos. Pode afetar a questão do teu sistema nervoso central, pode te dar anemia, pode te dar tumores, câncer, enfim, é uma série de problemas. Então, por isso, aquela resolução, ela vem mostrar o quê? Um descarte consciente, tá? Inclusive, se vocês forem pesquisar um pouco mais sobre isso, vocês vão ver que existe uma prática que é chamada de logística reversa. Essa logística reversa, ela fala o quê? Que esse descarte deve ser feito de maneira adequada,
para que esse material ele possa voltar para a empresa, onde ele vai passar por uma série de tratamentos para que ele possa ser reutilizado, mantendo esse ciclo ali, de certa forma, econômico, sem prejuízos ao meio ambiente, certo? Isso aqui é só uma curiosidade para vocês, tá? E aí a gente vai comentar um pouco sobre a questão química e física da bateria, de todo esse processo, tá bom? Marina, quer comentar alguma coisa? Bom, pessoal, continuando aqui, é a parte de descarte incorreto de pilhas e baterias. O Enem adora trazer questões que envolvem a contextualização, tanto da parte eletroquímica quanto da parte ambiental. Então, aqui eu trouxe uma questão para a gente discutir sobre isso. Questão Enem. Sobre o descarte correto de pilhas e baterias, pode-se afirmar. Letra A. Algumas pilhas apresentam metais pesados que agrediriam o meio ambiente, mas podem ser descartadas junto com o lixo comum, já que estão envolvidas por material plástico que impede que os metais pesados se dispersem no ambiente. Bom, essa questão ela está errada. Por quê? Algumas baterias não podem ser descartadas com o lixo comum. E, mesmo que elas sejam envolvidas por esse material plástico, quando elas entram em contato com exposições ambientais, como, por exemplo, sol, chuva, vento, calor, esse plástico pode se romper e fazer com que esses metais pesados saiam e se dispersem no meio ambiente, tá ok? Então, a letra A estaria errada. Letra B. As pilhas e baterias podem ser descartadas no lixo comum, pois os metais presentes nelas não são nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. Também é uma alternativa errada. Por quê? Os metais presentes são sim nocivos, são metais pesados e podem fazer tanto mal ao ser humano, aos animais e também ao meio ambiente, como o professor Werley já havia falado anteriormente. Letra C. Todo e qualquer tipo de pilha e bateria não pode ser descartado junto com o lixo comum. O que vocês acham disso? Vocês acham que são todas as pilhas que têm que ser recicladas ou têm que ser destinadas a um local próprio? Se você disse que todas devem ser descartadas, aí eu venho te falar um assunto. Existem algumas pilhas que podem ser descartadas no lixo comum. Quais são essas pilhas? São essas que têm uma etiquetazinha, ó, escrito lixo doméstico, que eu coloquei aqui embaixo. Então, as pilhas e baterias que contêm essa etiqueta, elas podem ser descartadas junto com o lixo comum, ok? Fato que faria com que essa letra C também estivesse incorreta. Letra D. As pilhas e baterias não devem ser descartadas junto com o lixo comum, pois mesmo em aterros sanitários, a exposição a condições ambientais, sol, chuva, vento e etc., é capaz de romper o invólucro de plástico das pilhas e baterias e liberar metais pesados ao ambiente. Aqui está uma perfeita resposta, ok? As pilhas elas não devem ser descartadas no lixo comum, exceto aquelas que podem, que têm a etiqueta, tá, dizendo que pode ser descartado com lixo comum, porque essas pilhas contêm um plástico que pode se romper e liberar esses metais pesados. E a última alternativa, eu não sei se está aparecendo para vocês, Não, que é não tá sobre a aparecendo. reciclagem de pilhas. Reciclagem de pilhas. Está escrito, não existe como reciclar pilhas e baterias. Está incorreto. Existe sim, pois esses materiais das pilhas, como o plástico, o aço, o pó químico, eles podem ser direcionados para diferentes empresas e essas empresas vão fazer a devida reciclagem, de acordo com com a sua composição. E aqui, vamos relembrar alguns conceitos gerais para a gente continuar falando de eletroquímica. Lembra que na eletroquímica eu tenho reações de oxirredução,
Ou seja, de um lado eu tenho um elemento que oxida e de um outro lado um elemento que reduz. Isso acontece pela transferência de elétrons entre esses elementos. Lembre que a espécie que oxida é aquela que perde elétrons, tá bom? Então, o elemento químico que sofre oxidação, ele está perdendo elétrons. Você pode perceber isso pelo aumento do seu NOx. Então, se você percebeu que um elemento aumentou o NOx, quer dizer que ele está oxidando, ok? Redução é o ganho de elétrons. Lembre que um elemento que está reduzindo, ele está ganhando elétrons. E, por isso, o seu NOx está diminuindo. Agente oxidante é o elemento ou substância que provoca oxidações. Então, se eu tenho um elemento que está oxidando, ele é o agente redutor. Ele vai provocar redução do outro. E se eu tenho um elemento que está reduzindo, ele é o agente oxidante, porque ele vai provocar a oxidação do outro. Certo, pessoal? Esses aqui são alguns conceitos básicos que eu acredito que vocês já sabem, nós só estamos relembrando, tá bom? Sobre o NOx. Como saber o NOx desses elementos, dessas substâncias? Substâncias simples têm sempre o NOx zero, tá? Íon simples, o NOx é a própria carga. Então, se eu tenho um íon com carga 2+, o NOx é 2+. Se eu tenho um íon com carga 2-, o NOx é 2-. E assim por diante. E num composto, o NOx do elemento é a carga elétrica que o átomo irá adquirir na ruptura das ligações. Por exemplo, fluoreto de sódio, NaCl. O Na tem NOx +1, porque ele pertence à família 1A da tabela periódica. Então, o cloro vai ter o NOx -1. Lembra que a soma desses dois NOx tem que dar 0. Então, +1 menos 1 dá 0. Ok? Agora, vamos falar necessariamente das células galvânicas e funcionamento das pilhas. A gente já sabe sobre o descarte dessas pilhas e agora a gente vai falar sobre o funcionamento. Aqui eu tenho um esquema da pilha de Daniell, tá ok? Também pode ser chamada de uma célula galvânica. As células galvânicas, elas ocorrem em reações de oxirredução, que acontecem de forma espontânea, tá ok? Onde a redução e a oxidação ocorrem em regiões fisicamente separadas. Observem que aqui eu tenho 2 recipientes, tá? Esse aqui do eletrodo de zinco, com uma solução de sulfato de zinco, e aqui desse outro lado eu tenho o eletrodo de cobre imerso numa solução de sulfato de cobre. Então, observe que quando essa redução e a oxidação ocorrem em regiões fisicamente separadas, essa reação pode produzir trabalho e forçar os elétrons a percorrerem um circuito externo. Vamos relembrar como é que acontece o funcionamento dessa pilha. Bom, aqui eu tenho um eletrodo de zinco, tá? Zinco metálico com NOx 0. E aqui eu tenho um eletrodo de cobre com NOx 0. Quando há passagem de corrente elétrica, com o tempo eu observo que o eletrodo de cobre ele vai aumentar a sua massa, enquanto o eletrodo de zinco vai reduzir a sua massa. O que está acontecendo? Na solução de sulfato de cobre, eu tenho íons cobre 2+, e tenho íon sulfato. Então, o que acontece aqui? Os íons cobre 2+, eles vão reduzir, tá? Eles vão diminuir o seu NOx e vão se transformar em cobre 0. Quando ele se transforma em cobre 0, ele vai se depositar aqui nessa placa. Por isso que aumenta a sua massa. E aqui desse lado, o zinco, ele vai sofrer uma oxidação. Ele está aqui na forma de zinco metálico, o NOx é 0, só que aí ele vai oxidar, ou seja, ele vai ganhar elétrons, e aí vai sair de NOx 0 para
zinco mais 2, tá ok? Perdendo esses elétrons. Esses elétrons perdidos, eles vão sendo deixados aqui na placa de zinco, tá? E aí, esses elétrons que vão sendo deixados para trás, eles vão sendo empurrados no circuito, tá? Eles vão sendo empurrados no circuito aqui da esquerda para a direita. Quando esses elétrons passam aqui pela lâmpada, a lâmpada acende, porque está passando corrente elétrica aqui, tá bom? E aí vão sendo puxados aqui pela placa de cobre. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a quantidade de cargas positivas dessa solução vai diminuindo, porque o cobre, que era 2+, vai se tornando cobre 0. Então, vai diminuindo. E aqui desse lado, vai aumentando, porque o zinco passa de inox 0 para zinco mais 2. Então, qual vai ser a função desse tubinho aqui, ó? Ele é chamado de ponte salina. Ele serve para equilibrar as cargas das soluções, porque em um líquido, a carga sempre tem que ser neutra para poder ocorrer essa reação de oxirredução. Então, olha só. Geralmente, eu tenho cloreto de potássio, tá, dentro desse tubinho. E o que vai acontecer? Onde está faltando carga positiva, a minha ponte salina vai jogar aqui carga positiva para cá. E aqui, já que tem excesso de carga positiva, minha ponte salina vai jogar cargas negativas aqui para neutralizar. E assim continuar acontecendo a reação. E aí? Como é que eu sei onde é o polo negativo, onde é o polo positivo? Aqui eu acabei de dizer que as cargas positivas vão vindo para esse polo aqui, ó. Carga positiva vindo para cá, para esse lado. Esse lado aqui, como está caindo cátion, ele vai ser chamado de cátodo, que significa caminho para cátion. E desse outro lado, como está caindo cargas negativas, vai ser chamado de ânion, tá bom? Ânion, só lembrar, ânion, ânodo, tá ok? Então, desse lado esquerdo, vai ser o polo negativo da pilha, vai ser o ânodo, tá? E vai acontecer a oxidação. E desse lado aqui, vai ser o cátodo, polo positivo, tá ok? Vai acontecer uma redução. Aqui desse lado, eu estou fazendo uma representação aqui de como se escreve uma pilha. Lembre que do lado esquerdo sempre vai ser quem oxida e do lado direito é escrito quem reduz, tá? E essas duas barrinhas aqui representam a ponte salina. Bom, aqui é uma questão de cálculo de DDP. Aqui, basicamente, é o mesmo funcionamento que eu expliquei para vocês da pilha de Daniel. E aí eu tenho alguns dados. Aqui eu tenho uma reação de redução do zinco, e aí eu tenho um potencial de redução menos 0,76 volts, e tenho os dados do cobre, tá? Também tem uma reação de redução aqui do cobre, e o potencial de redução dele é mais 0,34 volts. O que pode acontecer? A questão pode te pedir o valor, qual é a voltagem daquela pilha, o quanto que ela vai te dar de energia. Como é que você calcula isso? Utilizando essa fórmula aqui que está em vermelho, tá? Potencial de quem reduz menos o potencial de quem oxida, tá ok? Quem é que está reduzindo aqui? Entre o zinco e o cobre? É o cobre. Como é que eu sei disso? Ele tem um potencial de redução maior. Lembre, quem tem um potencial de redução maior vai reduzir. E quem tem um potencial de redução menor vai oxidar. Então, quem é que está reduzindo aqui? Quem tem um potencial de redução maior. Ou seja, o cobre, olha só, mais 0,34 volts.
Eu vou colocar aqui, ó, só substituir. Menos o potencial de quem oxida, que é o zinco. Aí eu só substituo os valores aqui. Cobre mais 0,34 menos, que é da fórmula, entre parênteses, o menos, que é o valor aqui dos meus dados do potencial do zinco. Fazendo essa continha aqui, menos com menos é mais, então fica mais 0,34 mais 0,76, que dá 1,10 volts. Pode acontecer também da questão te pedir uma outra coisa. Imagina que a questão te deu a voltagem da pilha. Já te deu a voltagem da pilha e quer saber qual é o potencial de redução de algum dos elementos, ou de quem reduz, ou de quem oxida. E aí, o que você vai fazer? Você só vai substituir na fórmula. Se ele já te deu a voltagem, você vai substituir aqui o valor na voltagem. Aí, por exemplo, também te deu potencial de quem reduz, e aí você só vai descobrir de quem oxida. Aí é só matemática, joguinho de sinal, que dá tudo certo. Tá bom, pessoal? Outra questão de Enem que pode cair demais, assim. O Enem ama trazer esse tipo de questão, que é metais de sacrifício, tá? Olha só essa questão. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois, ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela abaixo apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então, observa aí. O que a questão quer? A questão quer proteger o alumínio. E aí ela trouxe essa tabela com potenciais padrões de redução. Olha só. Eu falei para você que quem tem o maior potencial vai reduzir. E quem tem o potencial menor vai oxidar, quando eu estou comparando dois metais. Então, olha só. A questão quer proteger o alumínio. E aí ela está perguntando. O magnésio, ele tem essa função de proteger o alumínio. Eu quero saber qual outro metal que tem essa mesma função de proteger o alumínio. Então, vamos lá. O alumínio, ele tem o potencial padrão menos 1,66. Então, olha só. Eu estou comparando o alumínio com outro metal. Então, olha só. Quem tem o potencial de redução maior que esse, vai reduzir. E o alumínio vai continuar oxidando. Porém, se eu conseguir encontrar um metal com potencial de redução menor, ele vai oxidar no lugar do alumínio. Você concorda? Olha só. Se o alumínio tem um potencial de redução maior, ele vai reduzir, comparado com o metal que tem potencial de redução menor. Então, olha só. Quais desses metais vão fazer essa função de proteger o alumínio? Eu só posso proteger o alumínio da oxidação se eu encontrar metais que têm potencial de redução menor que o dele. Que no caso, olha, aqui eu já tenho o lítio e o potássio, tá bom? São dois metais que podem proteger esse alumínio da oxidação nos fornos, ok? Então, no caso, que seria a letra E, somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. Entendido? E o do magnésio não deveria também? Como é que é? O do magnésio, acho que era magnésio. Também não serviria? Serviria. Mas só que a questão já está dizendo que ele serviria como metal de sacrifício, olha só. Com a mesma função do magnésio. Entendi.
Então, além do magnésio, quais outros metais seriam utilizados nessa função? Então, o lítio e o Entendi, potássio, entendi. Tá beleza? voando aqui. Beleza, gente. Olha só, falando um pouco sobre eletrólise. A gente viu, acabou de ver aqui com a professora Mariana, que o processo de pilha ele é um processo o quê? Espontâneo, e é onde eu tenho uma reação redox, ou seja, uma reação de oxidação, redução, que gera um fluxo de elétrons. A questão é, e se eu tiver o processo inverso? E se eu tiver um fluxo de elétrons que vai gerar essa reação redox? Na verdade, eu tenho isso, e se chama eletrólise. Vejam só essa imagem que eu coloquei aí no centro. Ela é bem simples, né? Eu tenho dois polos, o da direita e o da esquerda, e lá em cima, onde vocês estão vendo um traço maior e um traço menor, eu tenho um gerador. Se fosse uma pilha, aqui seria o quê? Uma lâmpada, não é? Onde passaria o fluxo de elétrons e a lâmpada acenderia. Mas aqui eu tenho um gerador. Esse gerador, ele vai impulsionar, ele vai forçar a passagem de elétrons entre esses dois eletrodos que estão aqui, tá? E como a gente vai saber qual é o polo de cada um? É simples. O polo de cada um é a continuação do gerador. Então, do lado esquerdo, eu tenho o polo negativo do gerador, então o eletrodo ligado a ele vai ser do polo, vai estar carregado negativamente. Do lado direito, eu tenho um gerador de polo positivo, então o eletrodo ligado a ele vai estar carregado positivamente. E aí, ó, vai outra dica para vocês. O polo positivo aqui, ó, se ele está carregado positivamente, então ele vai atrair. Então, se ele está carregado positivamente, então ele vai atrair cargas negativas, ou seja, íons negativos, que seriam ânion. E se eu tenho um polo carregado negativamente, ele vai atrair cargas positivas, íons positivos, que seriam os meus cátions. Essa parte em azul que vocês estão vendo, como se fosse um líquido, vou falar para vocês. Existem duas situações onde a gente vai ter uma eletrólise. Na primeira, eu vou ter um material, um metal fundido, ou seja, um material que estava no estado sólido e que passou para o estado líquido. A outra situação da eletrólise que eu vou ter vai ser uma solução, onde eu vou ter um sal, uma base ou um ácido dissolvido nela. Aqui essa imagem eu coloquei uma situação genérica, como se fosse uma situação geral. O que a gente precisa saber é o seguinte, olha para o lado esquerdo dessa imagem. A eletrólise é um processo não espontâneo, ao contrário da pilha. Na pilha ela acontece de forma espontânea. Só você conectar os dois eletrodos por um fio e a reação vai acontecer. Aqui não, aqui eu preciso de um gerador para forçar com que essa reação aconteça. E aqui eu tenho uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons que vai forçar essa reação redox. Beleza? E aqui olha para o lado direito agora dessa imagem. No ânodo, que é o meu eletrodo positivo, como ele vai atrair ânions, olha só, ânodo atrai ânions. Esse ânion está com carga negativa, ele vai descarregar nesse polo, tá? E esse elétron ele vai seguir esse fluxo aqui, ó, do lado positivo, do lado direito, para um lado negativo que está do lado esquerdo, no eletrodo cátodo. O cátodo atrai cátions, que são íons de carga positiva, que vão receber esses elétrons. Se eles vão receber esses elétrons, eles vão reduzir o número do NOx. Então, no ânodo, que é o meu eletrodo positivo, atrai ânions, onde ocorre o quê? A oxidação, a perda de elétrons. E no meu cátion, no meu cátodo, que atrai o cátion, vai acontecer a redução, onde vai acontecer a descarga desses elétrons. Beleza? Pode passar um pouquinho, professora. Olha só, eu falei para vocês que existiam dois tipos de eletrólise, não é? A primeira delas que a gente vai ver é a eletrólise ígnea. A gente chama esse tipo de eletrólise seca também. Por quê? Aqui
eu tenho o cloreto de sódio fundido no estado líquido. Dá para ver aí na imagem de vocês, do lado esquerdo, que eu tenho o cloreto de sódio fundido, e eu tenho dois íons, não é? O cátion Na+, e o ânion Cl-. O ânodo, que atrai o ânion, vai atrair o cloro, Cl-, onde ele vai descarregar os elétrons nesse eletrodo, e o elétron ele vai nesse sentido aqui, ó, do ânodo para o cátodo do lado direito. O cátodo atrai cátions, que seria quem? O Na+, que vai receber esses elétrons. Então, olha aí para o lado direito. Eu tenho o quê? Nessa parte vermelha, eu tenho o ânodo, onde acontece a oxidação de quem? Do ânion, do cloro, que perde 2 elétrons, e eu tenho como produto o quê? O gás cloro. E no cátodo do lado direito, atrai o quê? Os cátions, ou seja, o Na+, que recebe esses elétrons, reduz o número de oxidação, e como produto final eu tenho o quê? O Na com carga 0. Tá bem? Eu coloquei aqui tudo em número 2, tudo duplicado, tá, gente? Porque em condições normais eu tenho cloro como gás cloro, então eu tive que multiplicar tudo por 2, tá? Só para balancear a equação. Pode passar. E a segunda situação que eu vou ter é a eletrólise aquosa. O próprio nome já é bem sugestivo, né, gente? Ela vai acontecer ali em meio aquoso. Só que aqui eu vou ter alguma substância que ela vai estar sendo dissolvida. Pode ser o quê? Pode ser um sal, pode ser um ácido, ou pode ser uma base. Aqui, ó, a gente tem o quê? Um sal dissolvido, que é o cloreto de sódio. Então, nessa solução eu vou ter o quê? A autoionização da água, ou seja, eu vou ter o íon H+, e o íon OH-, e eu vou ter os íons Na+, e Cl-. Se vocês forem perceber na imagem, as cargas positivas estão sendo atraídas pelo cátodo, e as cargas negativas, os íons negativos, estão sendo atraídos os íons estão sendo atraídos pelo ânodo. E aí fica aquela pergunta: como saber quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar? A gente precisa saber quem é que tem mais prioridade, não é? Então olha aí para baixo dessa imagem. Aqui eu estou mostrando para vocês quem é que vai ter prioridade em relação a quem. Em relação aos ânions, eu coloquei aqui de menor para maior prioridade, tá bom? Os que vão ter menos prioridade são os oxigenados. Quem são os oxigenados? São aqueles ametais que fazem formação com oxigênio, sulfatos, nitratos e outros. Quem tem um pouquinho mais de prioridade? O Flu, esse F-. Em seguida, OH- e depois o restante. Vocês podem perceber que o Cl- aqui, ele está nesse restante, então ele vai ter maior prioridade em relação ao OH-. Então, nesse caso aqui, é ele quem vai oxidar. Aí olha um pouquinho mais embaixo, nessa faixa verde aí. Quem é que vai ter maior prioridade para reduzir? Quem tem menor prioridade aqui são os elementos da família 1A. Quem são? Sódio, lítio, ou seja, sódio tem pouquíssima prioridade. Em seguida, família 2A. Depois, a Al3+. Em seguida, olha só quem está aqui, H+. Então, ele vai ter maior prioridade para reduzir em relação ao sódio. Então, o que eu tenho aqui? Olha para o teu lado esquerdo aqui, ó. No ânodo, que atrai o ânion, ele vai atrair quem para oxidar? O cloro, que tem maior prioridade. A gente já viu essa semi-reação aqui, né? Cloro oxida, como resultado eu tenho aqui um gás cloro e 2 elétrons. E aqui do lado esquerdo, nesse eletrodo aqui negativo, no cátodo, o cátodo vai atrair cátions. Quem vai ter maior prioridade em relação ao H+ e NH+? É o H+. Então, é ele quem vai receber esses elétrons, vai reduzir a carga e, como resultado, eu tenho o gás hidrogênio. Tá bem, gente? Tá tranquilo, né? Beleza.
Prontinho, pessoal, estava só ligando meu microfone. E continuando, por último, nós temos a eletrólise ígnea da bauxita, tá? Que é uma questão também que o Enem cobra bastante. E ele vem trazendo nesses últimos anos para você saber como trabalhar com isso, tá bom? É importante saber o seguinte: geralmente, na eletrólise, é utilizado eletrodos inertes, tá? Como, por exemplo, a platina. Mas, nesse caso da bauxita, como esse tipo de eletrólise é utilizado em larga escala, então fica um processo um pouco caro. Então, nesse caso, o eletrodo é de grafite, tá? De grafite. Olha só o que acontece. Continuando o que o professor Wesley estava falando, desse lado aqui, menorzinho, eu tenho o polo negativo da minha bateria, tá? Esse polo negativo ligado ao eletrodo, esse eletrodo também vai ficar com carga negativa. E desse outro lado, eu tenho um eletrodo ligado ao polo positivo da bateria ou do gerador. Então, esse eletrodo também vai ficar carregado positivamente. Aí, o que acontece na eletrólise ígnea da bauxita? Eu tenho o óxido de alumínio, tá? Esse aqui, óxido de alumínio, está dissociado aqui, tá ok? Então, olha, eu tenho o cátion Al3+, e tenho o ânion O2-. O polo negativo, lembra lá que os opostos se atraem. Então, o polo negativo vai atrair íons de carga positiva, que nesse caso é o Al3+. E aqui, o polo positivo vai atrair íons de carga negativa, ou seja, os ânions, tá? O que vai acontecer aqui? Como o meu eletrodo é de grafite, grafite é feito de quê? De carbono. Então, esse oxigênio vai reagir com o carbono do eletrodo e vai formar bolhas de CO2, tá? Bolhas de CO2. O que não é interessante ecologicamente, tá? Então, não é um método ecologicamente correto, porque vai gerar CO2 e a gente sabe que é poluente. E aqui desse lado, o alumínio vai sofrer uma redução. Ele vai passar de NOx 3+, para alumínio metálico com NOx 0. Tá? Então, é assim que é feito a extração do alumínio a partir da bauxita. Tá ok? E como é que eu vou escrever isso? O alumínio, como eu já falei para vocês, ele reduziu. E quem reduz, reduz onde? No cátodo, seja na pilha ou na eletrólise. Quem reduz, reduz no cátodo. Cátodo, a gente lembra, cátodo é polo positivo, né, que vem de cátions. Porém, na eletrólise, a gente coloca o sinal contrário. Então, em vez de ser positivo, fica negativo. E aqui o oxigênio. O oxigênio tinha NOx -2 e passou para NOx 0. Então, se ele passou de -2 para 0, o seu NOx aumentou. Se ele aumentou, quer dizer que ele sofreu uma oxidação. Oxidação acontece onde? No ânodo. Ânodo, a gente lembra de ânion, que é a carga negativa. Mas na eletrólise, o sinal fica contrário, tá bom? Então, fica Marina, positivo. Oi. rapidinho, é que tem alguns alunos que estão tendo problema para escutar a tua voz, porque parece que está muito baixa a tua voz. Tá muito baixo? É. Oi, gente, estão me ouvindo? Melhorou? Acredito que seja só em alguns. Porque o Diego me falou que estava bem alto o áudio. Me Tá, deem esse se a feedback maioria para a gente continuar. continua aí, Marina. Tá tudo certo? Tudo certo, Marina. Beleza. Então, se eu quiser escrever, tá? Fazer a equação
do que está acontecendo aqui na eletrólise ígnea da bauxita, eu vou utilizar esse macete que eu coloquei aqui embaixo. Olha, quando eu tenho um metal, depois da seta, ele vai ficar sozinho, tá bom? E quando é um ametal, ele sempre vai ficar ele com doisinho ao lado. Olha só, vem para cá. O alumínio, ele não é um metal, então depois da seta, ele vai ficar sozinho, sem índice nenhum aqui do lado direito. Já o oxigênio, ele é um ametal, então ele vai ficar ele mais o doisinho aqui do lado, tá bom? Você sempre vai escrever assim. E depois você só faz o balanceamento aqui para as cargas ficarem balanceadas. Ok, pessoal? Então, alguma dúvida? Não, né? Então tá. Olá, boa tarde a todos. Aqui é o professor Diego e, juntamente com o professor Adalberto, nós vamos começar agora a parte de física do aulão de hoje. Física, Diego, pelo amor de Deus, cara. Física é muito difícil, cara. Supletivo. Me ajude, Diego, por favor. Pode, por favor. Adalberto? Tá, beleza. Física parece aquela questão do delegado, o delegado que ao mesmo tempo é neto, é neto e avô. Saiu lá no dia. Enfim, eu garanto que a aula de hoje não vai ser difícil assim, beleza? E Adalberto, tá referência aqui, seu áudio. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos dar prosseguimento. A professora Marina e o professor Werley... Não, Marina não. É Marina? É Marina? Acertei. A professora Marina e o professor Werley estavam dando uma aula sobre como é que funciona uma pilha, beleza? No contexto da química. Tá. Então, bora relembrar alguns conceitos. Eles explicaram que os elétrons da barra de zinco, eles saem da barra de zinco e vão até a barra de cobre, correto? E quando eles fazem esse movimento, eles ligam uma lâmpada, correto? Pois bem, quando esses elétrons eles estão se movimentando... Oi, Leandro? Tá tendo algum problema de áudio, essas coisas? Não tô entendendo. Alô? O que vocês estão mandando. Oi, tá mudo. Tá mudo? Aqui pra mim só tá dando um eco. Quando o Adalberto liga o áudio da interferência. Professor Adalberto, pode, então, mutar o seu áudio, então, por favor? Deixa eu ver se já tá mutado já. Já? Tá bom, então. Tá. Dando prosseguimento aqui. Tá. Os professores de química, eles falaram o seguinte. Os elétrons, eles saem da barra de zinco, eles vão até a barra... Ai. De novo, vamos lá. Os elétrons, eles saem da barra de zinco, eles se movimentam até a barra de cobre. E quando eles fazem esse movimento, eles ligam a lâmpada. Beleza? Pode passar, Marina. Pois bem,
os elétrons, eles são carga elétrica negativa. E quando essa carga elétrica ela se movimenta, ou seja, quando ela varia em relação ao tempo, ou seja, quando ela se movimenta, ela cria uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica nada mais é do que uma carga elétrica se movimentando em relação ao tempo. Beleza? Como vocês podem ver aqui na fórmula que está nos aparelhos de vocês. Onde é a corrente elétrica, que é medida em pé, Q é a carga elétrica, medida em coulomb, e T é o tempo, que é medido em segundos. Pode passar. E aí, eles explicaram sobre o que seria uma pilha, beleza? Mas onde que eu posso ver essa pilha que cria essa corrente elétrica no meu dia a dia? Pois bem, antes de explicar aonde que a gente vê isso no dia a dia, eu vou explicar um outro conceito, que é o conceito de bateria. Uma bateria, para exemplificar muito, é uma pilha muito grande, beleza? E aí, essas baterias, elas são utilizadas, por exemplo, em carros elétricos. Vocês até viram, ano passado, uma notícia que o Elon Musk tinha feito um carro elétrico todo blindado, né? Só que quando ele foi mostrar o carro elétrico todo blindado, ele jogou um objeto no vidro e o vidro se quebrou, né? Enfim. Tá. Mas esse carro elétrico, ele funciona por causa de uma bateria, que nada mais é uma pilha muito grande. Pode passar. Oi, pode passar. Tá. Além disso, essas baterias, elas também são usadas em painéis solares. O painel solar, ele pega a energia luminosa do sol e ele converte energia elétrica que é guardada na bateria. Beleza? Pode passar. Tá. Mas essa corrente elétrica que é guardada nas baterias e nas pilhas, ou gerada por pilhas e baterias, existem alguns efeitos com ela que a gente vê na física. O primeiro efeito que eu gostaria de falar sobre a corrente elétrica é o efeito Joule. Pois bem, eu acho que vocês já viram em vários filmes, em várias séries, que quando um personagem ele toca numa cerca elétrica, ou quando ele toca em algum objeto elétrico, ele fica queimado, com o aspecto de queimado, né? A gente pode ver o Naruto aqui, esse menino vestido de gari, ele vai pular na cerca elétrica e fica queimado, fica parecendo um churrasco, né? Churrasco de Naruto. Eu não comeria, não. Enfim. Tá. Enfim. O Naruto, ele toca na cerca elétrica e depois ele fica todo queimado. Isso acontece por causa do efeito Joule. Por quê? Porque quando a corrente elétrica ela entra dentro do corpo ou entra em algum objeto, ela aumenta a temperatura daquele objeto. E aonde eu posso ver o efeito Joule em outras coisas do meu cotidiano? Quando vocês carregam o celular, vocês podem ver que quando vocês deixam o celular para carregar, no início ele está frio. Mas quando vocês vão pegar o celular de vocês depois para usar para outras coisas e tirar do carregador, vocês veem que o celular de vocês está queimando, está pegando fogo, cara. Ele está pegando fogo por quê? Porque a corrente elétrica que estava carregando o celular, ela fez com que ele aumentasse de temperatura. E aonde que eu posso ver o efeito Joule em outras coisas do meu cotidiano? Na sanduicheira. A sanduicheira, ela esquenta aquele sanduíche gostoso, maravilhoso que vocês vão comer depois da aula. Ela esquenta esse sanduíche graças à corrente elétrica que passa na sanduicheira, graças ao efeito Joule. Beleza? Pode passar. Durante a aula, tem que assistir a aula, não ficar comendo, Douglas. Tá muito espertinho. Enfim. Tá. O segundo efeito que eu quero falar sobre a corrente elétrica é o seguinte. Quando a corrente elétrica ela passa por uma lâmpada, essa lâmpada ela começa a produzir
luz, ela começa a emitir luz. Ou seja, quando a corrente elétrica passa por passa por um filamento de tungstênio ou um filamento de bambu, ela cria luz. Ou seja, essa corrente elétrica é convertida em energia luminosa. Beleza? Terceiro fenômeno. Pode passar. Oi. Tá. O terceiro fenômeno é o seguinte, é o experimento de Oersted. Para quem ainda não viu o que seria o experimento de Oersted, eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Aqui nessa imagem, vocês podem ver um circuito elétrico, e esse circuito elétrico está conectado a uma pilha. E quando esse circuito está aberto, a bússola ela fica apontando para o norte. Mas quando esse circuito está fechado, ou seja, quando esse circuito está fechado, a corrente elétrica passa a se movimentar com esse circuito elétrico, e quando ela começa a se movimentar nesse circuito elétrico, vocês podem ver que a agulha da bússola ela não fica mais apontando para o norte, ela vai apontar para o oeste, beleza? Mas por que isso ocorre? Porque a corrente elétrica ela cria campo magnético, beleza? Pode passar. Tá. Agora eu vou falar uma coisa que acontece muito no cotidiano de qualquer um que possua uma televisão, que é o seguinte. Vocês estão lá assistindo aquele Netflix, aquele BBB, aquele Gênesis. Falando em Gênesis, tinha aquele Adão Gatão, né, cara? As mulheradas estavam pirando do Adão, cara. Incrível. Enfim. Tava lá assistindo aquele Gênesis gostosinho, maravilhoso. E aí, termina o Gênesis e vocês querem assistir Flamengo versus São Paulo. Beleza. Aí vocês vão trocar de canal e não tá pegando o controle. E aí o que é que vocês fazem? Vocês começam a bater no controle, né? Vocês começam a girar a pilha do controle, né? Para utilizar ele novamente, correto? Tá. Oi? Só funciona na porrada. Tá, beleza. Enfim. Tá. Quando vocês fazem isso, quando vocês batem na pilha, ou quando vocês giram a pilha para o controle funcionar de novo, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão convertendo energia cinética em método de pobre. Vocês estão convertendo energia cinética, ou seja, energia de movimento, em energia elétrica. Mas por que isso ocorre na pilha? Pode passar. Isso ocorre na pilha porque a pilha ela é um gerador. E o que diabos é um gerador? Um gerador, ele converte qualquer tipo de energia em energia elétrica. Beleza? E o receptor, ele é o contrário do gerador. Opa, pera lá. Se o gerador, ele pega qualquer tipo de energia e converte em energia elétrica, o que é que o receptor vai fazer? Ele vai pegar a energia elétrica e vai converter em qualquer tipo de outra energia. E como é que eu posso ver um receptor no meu dia a dia? A lâmpada é um receptor. Por quê? Porque ela pega a energia elétrica e converte em energia luminosa. Beleza? Pode passar. E agora, quem continua é meu amigo Adalberto. Arrocha aí, mano. Peraí, só ligar aqui. Alô? Todos estão conseguindo me ouvir agora? Ah, tá. Ih, acho que agora ficou mudo. Tá falando alguma coisa? Tá falando, não dá pra escutar, não. Professor, não está funcionando o áudio.
Professor, tente sair e entrar de novo. Oi, gente, tá dando para me ouvir agora, gente? Estão conseguindo me Agora ouvir agora? sim, agora sim. Agora, desculpe aí, pô, erros técnicos, né? Isso acontece com a instituição Gavião. Enfim, bom, agora, né? Bom, acontece, né? Sabe como é, né? 1000 graus e tal, de rocha, e acabou que o computador empolgando. Mas vamos lá agora, vamos lá. Bom, me apresentando primeiro, né? Sou professor Adalberto Fonseca. Muitos, eu acho, alguns aqui já me conhecem, né? Da equipe de física. E vamos lá nessa revisão aí, né? Junto com nossos amigos aí que estão dando show. E vamos que vamos, né? Bom, agora falar sobre tipos de corrente elétrica, né? O professor Diego falou sobre os efeitos da corrente, a intensidade de corrente. Agora falar sobre os tipos de corrente. Bom, existe dois tipos. Quando eu falo em tipo de corrente, existem dois tipos de corrente. Um vai ser corrente contínua e corrente alternada. Bom, o que seria essa corrente contínua? Primeiro, eu vou partir de um exemplo. Eu estou com a visão um pouco meio, porque eu estou pelo celular, então creio que vocês devem estar visualizando melhor, mas vamos lá. Bom, imagine esse exemplo aqui que eu coloquei, uma pilha, ok? Coloquei uma pilha e tal, bacana, para acender uma lâmpada. Eu sei que a corrente elétrica, o sentido convencional da corrente, vai sair do polo positivo, né, e entrar no polo negativo, perfeito. E vai acender a lâmpada. Nesse caso, o que eu estou vendo aqui? Eu vejo que a corrente ela não está se dividindo. Portanto, eu estou vendo aqui que a corrente elétrica ela está o quê? Em intensidade e direção constante. Ou seja, Adalberto, então, corrente contínua significa quando a corrente elétrica, claro, quando a gente toma no sentido convencional, é quando ela está em intensidade, quando ela tem intensidade e direção constante. Isso mesmo, meu querido. Por isso que quando eu pego essa representação gráfica, eu vejo o quê? Essa reta constante. Deu para entender? Ou seja, corrente contínua significa quando a intensidade de sentido é constante, como a gente vê aqui na representação gráfica. Eu vejo isso em pilhas, isso em baterias, ok? Pilhas e baterias é onde, no caso, como foi mencionado aqui, a questão da pilha lá na eletroquímica, no caso, ela é o tipo de corrente contínua, ok? Pode passar o slide. Obrigado. Bom, a corrente contínua, diferente da corrente alternada, significa o quê? Quando a corrente ela vai ter o quê? Sentido, intensidade diferente. Ou seja, ela vai mudar de intensidade e sentido ao longo do percurso. Por isso que, olha, como exemplo, a gente vê aqui a tomada, né? A gente vê aí a tomada hoje, que é de 3T, né? Essa tomada aí, né? Ou seja, é um exemplo de onde ocorre correntes alternadas, ou seja, onde daí a gente vai ver o quê? Que a corrente elétrica ela vai ter o quê? Ela vai ter intensidade e sim vai tomar sentido diferente. Por isso, quando eu tomo essa minha representação gráfica, a representação gráfica ela vai ser o que? Oscilatória. Olha só como a gente está vendo, né? Movimento periódico, uma oscilação, ok? Então, a representação gráfica é isso.
Onde também eu posso ter tipo de corrente alternada? Nas nossas resistências, ok? Mas, claro, a nível Enem, a gente se atém mais a esse aspecto básico, como assim, os pequenos exemplos e também a representação gráfica. Bom, com certeza, eu não sei se já foi mencionado aqui, a questão de painel solar. Pois aquela energia, quando eu falo painel solar, que é a energia utilizada pelo Sol, né? Que eu chamo de energia o quê? Qual tipo de energia? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? Alguém se lembra? Ué, energia solar? Quando eu pego uma parada assim, aí eu aproveito a energia do Sol, né? Para me poder ter produção de energia. Através da luz do Sol. A Oxe. energia fotovol... Ah, tá. A Fotovoltaica aí. energia de rocha, isso mesmo, energia fotovoltaica. Ou seja, lá, como a gente vê lá no painel solar, quando aquele painel lá ele recebe a energia do Sol, ali a gente vai ter o quê? Vai ter o quê? Geração de corrente elétrica. Que ali vai ser uma corrente que tipo? Vai ser tipo contínua, né? Quando ela sofrer uma inversão, fase que o nome lá é um inversor, aí sim, quando já for para a resistência, aí ela já vai se comportar como o quê? Corrente alternada, onde a intensidade e direção da corrente ela já passa a mudar, a oscilar. Ok? Até aí, alguma dúvida, gente, sobre isso? Deu para entender? É. Então vamos lá. Olha, qualquer dúvida aí, tá bom? Podem perguntar, sabe que é nós. Podem passar, por favor? Pode passar, por favor. Obrigado, minha querida. Bom, energia e potência da corrente elétrica. Agora eu vou falar sobre energia e a potência da corrente elétrica. Bom, eu peguei esse circuito elétrico, que é um gerador, né? Onde esse epsilon, eu digo que é a minha força eletromotriz de resistência é R, tá, beleza. Olha só, a gente olhando aqui desse ponto, daqui da diferença de potencial, né? A gente sabe o sentido convencional da corrente elétrica. Ela sai do polo positivo, onde está esse ponto A aqui, e ela chega aqui no polo negativo, né? Onde a corrente ela vai entrar, né? Aqui, onde está o ponto B. Bom, eu vou dizer que esse U, o que é esse U aqui como está logo aqui embaixo, UAB? O U, ele é a minha diferença de potencial, a minha tensão elétrica, tá ok? E esse meu A, vamos dizer que esse A, no caso, é a DDP do ponto A, vamos dizer também que esse B é a DDP do ponto B, tá ok? Bom, daqui que a gente vai ver, fazer uma relação da energia, trabalho, né? E também, claro, falar um pouquinho da potência elétrica. Lógico, eu quero uma coisa comprovar para vocês, o quê? Que é o trabalho, significa... Eu não vou dar spoiler ainda, né? Vocês vão ver isso aqui, mas, claro, do ponto de vista um pouco mais matemático. Pode passar, por favor? Muito obrigado. Bom, aqui eu fiz um ponto de vista, procurei matematizar um pouquinho mais, mas, claro, explicar um pouquinho a física diante desse babado aqui. Bom, eu vou dizer que a minha energia potencial do ponto A, como está aqui escrito, EPA, é o quê? É a variação da quantidade de carga multiplicado pela DDP do ponto A, ok? E a energia potencial ponto B é a variação de carga pela minha DDP do ponto B. Bom, nesse caso, o que vai ser o trabalho? Quando eu falo trabalho é energia, ok? Então, trabalho é a variação de carga vezes multiplicado pela tensão. Só que a minha tensão elétrica vai ter uma certa variação, né? Onde a minha variação, que eu vou dizer esse meu V, vai ser o que? A diferença, né? Da minha tensão do ponto A pela minha tensão do ponto B, tá ok?
Então, continuando aqui, eu vou fazer o que eu mais certas manipulações. O trabalho no ponto AB, que é a variação de carga multiplicado. O que seria, a meu ver, é a diferença do ponto A para o ponto B, né? Ou seja, o A menos o B. Tá ok. Nesse caso, o que eu digo aqui? Continuando, né, fazendo aqui a propriedade distributiva, onde vai ficar a minha variação de carga vezes a minha tensão elétrica no ponto A, menos a variação de carga vezes a tensão elétrica no ponto B, eu digo o quê? Como eu acabei de dizer aqui, que a energia ela é o que? A variação de carga multiplicado pela tensão no ponto A, né? Então, olha aqui no caso a energia potencial elétrica no ponto A. E olha aqui a energia potencial elétrica aqui no meu ponto B, ok? Então, nesse caso, ficou o que aqui embaixo? Trabalho é igual a energia potencial no ponto A menos a energia do potencial do ponto B. Que, claro, que no caso isso significa o quê? Que o trabalho é a própria variação da energia. Isso, como a gente estuda lá na mecânica alguma vez na vida, vocês já ouviram falar o professor dizer que o trabalho é a variação da energia, né? Com certeza também, aqui na eletrodinâmica também, trabalho é a variação da energia, mas já no caso da energia elétrica, tá ok? Na energia elétrica, trabalho realizado por correntes elétricas ou cargas elétricas, tá ok? Diferente como a gente vê lá na mecânica, que a energia, né? Aí a gente já lembra o quê? Energia potencial, que é a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética. Aqui não, vai ser energia elétrica. Bom, eu peguei 2 casos aqui, né? Que é o primeiro caso. Quais serão esses 2 casos? Bom, esses 2 casos vão ser o quê? Primeiro, quando a energia potencial no ponto A for maior do que a energia potencial do ponto B. O que vai acontecer? Segundo caso, quando a energia potencial no ponto B for maior do que a energia potencial no ponto A. Bom, a gente vai ver aqui. O que vai acontecer quando a energia... Primeiro caso, a energia potencial no ponto A for maior do que a energia potencial no ponto B. Nesse caso, a tensão elétrica no ponto A vai ser maior do que no ponto B. O que a gente vê? Que a energia da corrente ela vai diminuir, ok? E o movimento das cargas ela vai ser o quê? Espontâneo. Trabalho, no caso, motor. Então, nesse caso, o que a gente vai ver? Que aqui, nesse caso, o que acontece quando a energia potencial no ponto A for maior do que a energia potencial do ponto B? Que a energia elétrica ela vai ser o quê? Transformada em algum tipo de energia. Pode ser térmica, pode ser luminosa, ok? Térmica, quando eu falo do efeito Joule, enfim, esses babados todo. Até aqui tá dando para entender, gente? Tá sim. Tá? Olha, cuidado, se não estiverem entendendo, tá? Estiver voando aqui, podem dizer, tá bom? Vamos lá, pode passar, por favor. Esse slide aqui foi por... Eu sou meio desestrambelhado, sabe? Aí eu acabei repetindo aqui, tá bom? Mas, nesse caso, o que acontece aqui? Vocês estão conseguindo enxergar meu quadro? Então? Dá sim, dá sim. Beleza. Olha só, gente. Eu digo que energia é o quê? Potência vezes o tempo. Ok? Não, desculpe, gente. É daqui que eu vou utilizar o quê? A questão da potência. Oi? Tá dando para chegar? Tá falando, esse quadro de trás também, esse quadro de trás também ruim, você estava falando lá do slide, mas desse aí de trás, né? Esse aqui de trás, tá bom? Porque esse aqui ele tá repetido, entendeu? Pô. Uhum. Pô. É que eu sou meio... Aqui tem o Leandro, ele falou que ele não tá conseguindo enxergar, o Leandro. Não tá assim? Tá, então vou falar aqui oralmente, que é melhor, né? Pra gente entender, tá bom. Bom, nesse caso, a gente vai falar sobre a questão da potência. Quando eu faço umas certas
manipulações onde a potência é a energia sobre o tempo, né? Nesse caso, a gente fazendo certas manipulações, como era para estar no outro slide, mas por erro meu acabei esquecendo de colocar, a gente vai chegar naquela potência, onde a potência vai ser igual ao quê? A DDP vezes a corrente. Então, o que a gente vai ver? Que a potência ela depende da corrente, ok? E também, claro, da tensão elétrica. Bom, a gente pode ver que quanto maior for a corrente, também a potência maior, também existe uma relação de proporção. Pode passar, por favor? Bom, aqui nesse caso, a energia potencial, quando a gente vai falar o quê? Quando a energia potencial do ponto A for menor do que a energia potencial do ponto B. O que a gente vê? Que a energia da corrente elétrica, ela aumenta, diferente do primeiro caso, tá ok? E no caso, o movimento das cargas, ela já vai ser forçada e o trabalho é resistente. Diferente do primeiro caso, onde no caso é espontâneo, aqui já vai ser forçado, ok? Então, nesse caso, aqui, né? Nesse caso, o que a gente já vai ver? Como exemplo, a gente pode aplicar o quê? Que qualquer forma de energia pode se transformar em energia elétrica. Como exemplo, a bateria, pilhas ou bateria, né? Que a pilha, né, ela utiliza energia química, né? Transforma em energia elétrica. Então, nesse caso, no caso a potência, aqui, né, que era para falar, né? Ela representa, no caso, a potência elétrica do gerador, né? Então, são um grande exemplo, gerador. Alguém levantou a mão? Alguma dúvida? Não, acho que não. Deu para entender aqui, gente? Deu para entender alguma dúvida? Dificuldade? Eu sim. Tá. O restante conseguiram entender de boa? Qualquer dúvida ou dificuldade, tá bom? Então, pode passar o slide. Bom, daí é uma questão, né? Bom, quando a gente fala em questões, é sempre bom a gente ver a questão das competências e habilidades, né? Onde o Enem ele enfoca bastante nisso. Que tem uma competência, se não me engano, a competência da área 2 e habilidades da área 3, se eu não me engano, mas você olhar lá na matriz de referência, que é bom, né, a gente ler, está lá falando sobre dimensionar os circuitos elétricos. No caso, que fala sobre, no caso, a utilização dos circuitos elétricos dentro até mesmo do nosso cotidiano, ok? E no caso, essa questão ela é a segunda aplicação do Enem, né? E Diego, quer falar alguma coisa? Tu quer resolver a questão, Alberto? Ou eu resolvo? Pode tirar para o ímpar. Você que sabe. Pode Quer tirar. resolver? Então tá de boa. A gente vai complementando outra aqui, pode ser. Bom, a questão, ela fala assim. A figura mostra uma bateria de computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Bom, que a figura mostra um computador portátil e ele deu a corrente elétrica 2 amperes para funcionar corretamente. Bom, nesse caso aqui, lendo o enunciado, fala assim, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é. Bom, todos estão com papel e caneta aí? Porque seria bom assim vocês anotarem, né? Bom, Diego, quer falar alguma coisa? Tu quer resolver a questão? Pode ser. Tá. Para mim, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar o quadro, gente?
Estão conseguindo enxergar esse A gigante aqui? Estão Dá, conseguindo mais ou enxergar? menos. Mais ou Oi? menos. Tá um pouco borrada, mas dá pra enxergar. Dessa cor preta aqui, vocês estão conseguindo achar? Tá, eu acho que Só vai dar fazer pra bem ver. grande, professor. É porque a minha caneta tá acabando já também. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês. Olha só, gente. Primeiramente, vamos prestar bastante atenção na unidade? Vamos. Tá, olha só. Ele deu a corrente, no caso elétrica, desse computador portátil de 2 amperes. Então, se eu fosse você, eu já ia logo colocando lá o I, né, igual a 2 amperes. Ok. Aí, o que a questão ela está pedindo mesmo? Ela quer saber, no caso, o tempo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente. Tá. Olha só, gente. A gente olhando aqui no aparelho, né, você der um zoom, você vai ver o quê? Que ela opera uma quantidade de carga de 4.400 mAh. Égua, mas Adalberto, por que você falou que é quantidade de carga? Eu falei por quê? Olha só. Eu sei que a minha intensidade de corrente, como o professor Diego acabou de falar, ela é igual ao quê? É a quantidade de carga em um certo intervalo de tempo, ou seja, a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, o Rapidinho, tempo... Roberto. Oi? Marina, passa o slide. Vai ser mais fácil para ele ficar. Isso. Égua de rocha mesmo, merece um selo Gavião de qualidade, valeu. Égua de rocha, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, a quantidade de carga, certo intervalo de tempo. Bom, só que olha só, gente, a parada é o seguinte aqui. A quantidade de carga, ela é em ampere. A corrente elétrica ela é medida em ampere. E o tempo em segundo. Mas olha aqui, olha a parada aqui onde está o negócio. Só que lá ele está dando 4.400 miliampere. E qual unidade de corrente? É em ampere. Então, o que eu faço? Eu transformo essa parada para ampere. Eu digo que o miliampere é 1.000 ampere. Então, eu divido esse 4.400 por 1.000. Que vai dar o quê? Corrente igual a 4,4, como está aqui, vocês estão vendo aqui abaixo, né? Vocês estão vendo aqui abaixo. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Qual é a parada que vai rolar? O tempo ele está dando em minuto. O tempo ele está dando em minuto. Então, como ele está dando aqui em minuto... Não, desculpe. No caso aqui, tu vai dividir por 60, né? Aí, dividindo esse babado aqui, né? Que no caso é minuto, que vai dar 264, né? Quantidade de carga aqui, que no caso agora sim está tudo de acordo com suas unidades, né? Aí o que você vai fazer? Como você já achou a quantidade de carga, você vai agora só jogar na fórmula. Porque, olha só, a intensidade de carga, né? A variação da carga pelo tempo. Pois é. Então, o que você quer? O tempo, né? Então, você passa o tempo, você vai isolar o tempo, né? E a corrente vai aqui para baixo. Então, como é que você faz? Você divide 264, que é a quantidade de carga que você achou, né? Pela corrente elétrica que ele lhe deu, que é 2 amperes. E aqui você já mata a questão, que dá 132 minutos, que é a letra C, né? C de coração, C de calor, isso mesmo, né? Alguma dúvida? Diego, quer complementar alguma coisa? Alguma dúvida, gente, sobre a questão? Em cada letra C, alguma dúvida? Tá. Adalberto, pode mutar rapidinho aí? Pode passar, por favor? Vai lá. Não, muta, Adalberto. Muta, Adalberto. Oi? Muta. Não entendi. E muta, Adalberto.
Hã? Se muta, Adalberto. Pra Desligar desligar o áudio. Ah, o áudio. Tá, pode passar. Tá. Pessoal, antes de encerrar, antes de encerrar a aula de hoje, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês possuem alguma dúvida sobre o conteúdo de química que foi dado hoje, sobre o conteúdo de física que foi dado hoje? Respondam agora ou calem-se para sempre. Eu não? Acho que não. Tá de Fique à boa? vontade. Fique à vontade para mandar no chat ou para ligar o microfone, tá, gente? Alguma dúvida, pessoal? Olha que na hora da prova vocês não vão poder perguntar mais pra gente. Não é Tem que consultando perguntar não. agora. Tá. Eu acho que vocês não possuem nenhuma dúvida, então. Então, eu vou disponibilizar a palavra. Oi? Qual o padrão de questão cai mais desse assunto? Eu passo a palavra para a Marina e para o Werley para responder. Quer responder, Marina? Tá desligado seu microfone, Marina. Desculpa, qual é a pergunta, gente? Qual é a frequência que cai questão de eletroquímica ou de corrente elétrica? Começa respondendo a pergunta aí. Bom, das questões que eu andei analisando e pesquisando, eu notei que cai muito sobre metais de sacrifício, que foi que eu mostrei para vocês, sobre eletrólise ígnea da bauxita, tá? Como é que faz para obter o alumínio metálico? E também a questão, o Enem, ele gosta muito de misturar o conteúdo com a questão ambiental. Então, geralmente, vocês vão ver o conteúdo de eletrólise associado a uma questão ambiental, tá bom? Seja descarte de pilhas, seja a liberação de CO2 na eletrólise ígnea da bauxita, tá bom? Sempre relacionado com isso. Também cálculo de DDP da pilha, qual é a voltagem da pilha, esse tipo de coisa, tá bom? Cai mais em eletroquímica. Tá. Agora, na parte da física, do que a gente apresentou na nossa parte, cai muito sobre corrente elétrica, potência elétrica, primeira lei de Ohm, na qual tu relaciona a resistência com o potencial elétrico e a corrente elétrica. Só que quando cai a primeira lei de Ohm, corrente elétrica e potência elétrica, eles não caem muito atrelados à questão das pilhas e baterias. Caem mais atrelados a um chuveiro elétrico, uma usina hidrelétrica, e entre outras coisas. Mas ainda tem algumas questões que relacionam a questão de corrente elétrica com as pilhas e baterias. Tudo certo, doutor Atlas? Esse nome do doutor Atlas é muito bom. Tudo certo? Beleza. Mais alguma dúvida que vocês tenham? Sou o fino do fino Severino, né? Tá bom, então. Então, eu vou começar a fazer as despedidas finais da aula de hoje. Tudo bem? Tá. Seguinte. Pessoal, eu sei que esse ano de 2020 ele foi muito difícil para todo mundo, literalmente. Mas, apesar das dificuldades, vocês que estão assistindo a aula de hoje e vocês que vão prestar o Enem, vocês que são alunos do curso ativo, independente do resultado, se vocês passarem
ou não passarem no Enem, no curso que vocês querem, ou acontecer algum problema, sintam que vocês são pessoas muito corajosas, muito, e a gente está muito orgulhoso de vocês. Nós da equipe do cursinho alternativo, nós estamos muito orgulhosos de vocês, porque vocês são guerreiros pra cacete, cara. Na vida, tem várias outras dificuldades além do coronavírus. Eu, quando entrei na faculdade, tive várias dificuldades. A Marina, quando entrou, teve várias dificuldades também. Todos nós, professores da universidade, nós tivemos nossas dificuldades. Mas ainda assim, vocês são guerreiros, vocês são corajosos, que vocês vão enfrentar essas dificuldades de peito aberto. E, independente que seja o resultado, eu digo muito obrigado por vocês serem esses alunos incríveis. Enfim, vou passar a palavra agora para quem quiser falar agora. Ninguém? Mais alguém? Vai, Wesley. Então, gente, eu não sei os outros professores, mas essa foi a minha primeira experiência com o cursinho alternativo. E eu gostaria muito de ter tido aquele contato presencial, sabe? A gente poder olhar um no olho do outro, mas infelizmente não foi possível esse ano. E a gente teve que adaptar as coisas, não foi? Tanto vocês tiveram que adaptar, quanto a gente teve que se adaptar. E o que eu quero falar para vocês é que tenham em mente uma coisa: vocês fizeram o que vocês puderam com os recursos que vocês têm. É isso, tá? Independente do resultado, vocês já são vencedores por isso. E obviamente que a gente está aqui torcendo para que tudo dê certo, porque a vitória de vocês é a nossa vitória também, pode ter certeza disso, tá? Então, que dê tudo certo, viu, gente? Boa sorte e boa prova para vocês. Passo a palavra para... Vai, professor Adalberto. Fala primeiro, depois eu falo. E poupar. Então tá. Bom, pessoal, lembrei aqui do que o professor Wesley estava dizendo, e apesar de não ser o meu primeiro ano no cursinho alternativo, mas por conta da pandemia, eu só pude ver vocês 2 ou 3 vezes no máximo, lá no início do ano de 2020. E eu também gosto de ter esse contato, de olhar para os meus alunos. É muito difícil eu falar olhando para uma tela de computador. Eu me sinto incomodada com isso. Eu gosto de olhar para os meus alunos e olhar para o rostinho deles, ver se eles estão com aquela carinha que estão entendendo, ou, nossa, agora sim eu entendi. Isso é muito bom. Bom, mas apesar de tudo isso, eu acredito que cada um fez o que pôde, né? Como o professor Wesley falou, com os recursos que tem. Eu sei que nem todo mundo tem acesso de qualidade, eu sei que nem todo mundo teve oportunidade de estar em um cursinho esse ano, tá? Então, por esse motivo, vocês já são mais do que vencedores, porque muitos alunos não tiveram esse privilégio de estar em um cursinho, muitos alunos não sabem nem como é que mexe numa internet, sabe? Alunos indígenas, alunos ribeirinhos. Claro que muitos têm também esse recurso, mas são poucos. E apesar de tudo isso, gente, apesar das dificuldades, eu quero que vocês saibam que a gente é uma equipe que gosta dos nossos alunos, que gosta de dar o melhor para os nossos alunos, que é um cursinho que se importa com a aprendizagem de vocês e que está torcendo por cada um de vocês, está torcendo para que vocês façam uma boa prova, para que vocês estejam bem psicologicamente, para que vocês estejam preparados para tudo isso, tá bom? E é isso, a gente
Só desejo sucesso para vocês, tá bom? Beijão. Bom, eu vou dar um pouquinho aqui no meu discurso e tal. Sei, como todo mundo falou, né? Foi um ano complicado, um ano bem difícil mesmo, tanto quanto para vocês, até mesmo quanto para nós. Eu tive também o prazer, assim, de no início dar aula para vocês, em março, por ali, né? Antes de tudo paralisar. E, claro, até mesmo como a professora Marina falou, né? Também, tipo, eu me incomodo bastante, tipo, de ficar na tela do computador sem ver os alunos e tal, né? Sem ver os alunos, até mesmo aquela questão da interação, né? Ver se está entendendo e todos os negócios. Eu digo para mim assim, que até mesmo foi um desafio, mas vocês estão aqui, né? Vocês vieram mesmo até o final e vocês são os verdadeiros guerreiros e desde já, gente, independente do resultado, já se considerem vencedores, verdadeiros vencedores mesmo. E assim, domingo que eu digo assim, vem a prova, vamos enfrentar essa prova com serenidade, com calma, com um único só sentimento, que tudo vai dar certo. Tá ok? Quem sabe, né? Lá naquela hora, aquela prova, né? Vocês podem encontrar lá uma questão, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma questão que foi trabalhada aqui na aula de hoje, né? Então, então vamos, tranquilidade. Desde já, consideram-se vencedores, tá bom? E vocês sabem que nós, estamos juntos, tá bom? Então, que der e vier e vamos que vamos arrebentar e vai ser vapo nesse Enem. Vamos arrochar nesse Enem. É isso aí. Queria parabenizar os nossos professores, parabenizar os nossos alunos que ficaram aqui até o final com a gente. E meninos, não esqueçam que amanhã tem mais aulão, tá? Quem puder e quiser participar, tá convidado. Convidem outras pessoas que também vão fazer o Enem. E amanhã é o nosso último dia do cursinho, aqui com vocês, né? Porque a gente vai continuar trabalhando ainda. Viu, professores? Pra gente ainda não acaba. Para eles, amanhã, no mesmo horário, tá? 4 horas, eu vou esperar por vocês. Professor Leonardo tá com uma voz diferente, né? Olha, então vou esperar por vocês, tá? Amanhã vai ser nossa despedida oficial. Dos professores, quem quiser participar, entrar no final, nem que seja no finalzinho da aula para falar com eles também tá convidado, tá? Férias só para eles, viu, Douglas? Tu ainda vai trabalhar. João Vitor também, viu, Mascarenhas? Mascarenhas. Vou esperar por vocês, tá bom? Um abraço. Obrigada, professores. Vou encerrar aqui o vídeo. É nóis. Fala Mascarenha aí, de rocha. Agora a palhinha do Gavião. Vai, Gavião, canta aí pra gente.